Investidores, coisas grandes estão acontecendo dentro do mercado de criptoativos e você precisa prestar muita atenção em tudo que está rolando. A gente vai nesse vídeo dar um giro rápido para repercutir nesta análise tudo de mais importante que você precisa saber hoje. O Bitcoin está sendo cotado aos $108.400, grudadinho ali na região do seu topo, que foi formado lá em 20 de janeiro. O BTC segue dentro dessa linha de tendência de alta do time frame de 4 horas, mas ensaiando aqui um rompimento dessa linha de tendência de alta, quem sabe para catalisar uma queda, uma correçãozinha para o Bitcoin. As correções têm sido bem breves, né, nessa tendência de alta que o Bitcoin vem desde lá do fundo de 8 de abril. E a possibilidade de uma correção aqui nos patamares de 10% mais ou menos, seguem bem abertos, tá? Não acredito em fortes correções. A correção forte do Bitcoin foi aquela de janeiro, final de janeiro, até começo de abril, tá? Então, expectativas positivas para o Bitcoin e também para a Ethereum, que segue no modo up only, né, investidores? Ela vai só para cima, querendo romper ali a média de 200 do time frame semanal, Bitcoin corrigindo, Ethereum com uma leve alta. O rompimento dessa média de 200, na verdade a média de 200 que eu tô falando aqui é do diário, tá? O rompimento dessa média de 200 é questão de tempo. A Ethereum vai pular para $3.000, depois $3.500, depois aquele topo lá dos $4.000, tá? A Ethereum que ontem teve a SharpLink Gaming, a primeira empresa de capital aberto da história a incluir tokens ETH em seu balanço para a criação de uma reserva estratégica. Olha só que fantástico, ontem foi um dia histórico para esse mercado, a gente até abriu uma live e repercutiu esse processo de institucionalização do mercado cripto junto com os membros da nossa comunidade fechada. O Bitcoin segue sofrendo alguma pressão de realização de lucros, a gente tem alguns indicadores on-chain mostrando isso, investidores. Porém, essa realização de lucro está sendo suprida por uma pressão de compra muito forte. Veja que instituições estão basicamente levantando dinheiro de todas as formas possíveis. Para quê? Para comprar Bitcoin. A Metaplanet fez isso. A GameStop também comprou 410 mil Bitcoins. Os institucionais estão ferozes. Até a Trump Media também levantou 2 bilhões e meio, está levantando 2 bilhões e meio de dólares para comprar Bitcoins. Eles disseram que a Trump Media terá criptomoedas como parte essencial de seus ativos. E aí a gente fala, que jeito que cai, que jeito que vai derreter, do jeito que, como tem pessoas aí falando, a liquidez global segue em alta, né, investidores, já muito próxima lá dos patamares de 2021. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse gráfico quando o Fed iniciar o quantitative easing. A gente vai ter uma escalada dessa magnitude aqui, tá? E vocês sabem que o Bitcoin é basicamente a esponja que absorve toda essa liquidez global. Você que já estudou o Bitcoin, que entendeu a tese, sabe do que eu tô falando. Você que ainda não entendeu, tem um deverzinho de casa aí a cumprir. Até o Kyung-Ju disse que o modo up-only dos permabulls não parece mais um meme, né? O up-only, investidores, só para cima, tá? Quem é da velha escola desse mercado e que tá aqui até hoje, tá aqui por isso, tá aqui porque a gente sabe que quando esse mercado liga o foguete, ele pega para subir, brother, ele dá a impressão que não vai parar. É igual quando começa a cair, parece que não vai parar também, né? E quem não viu o modo up only tá muito prestes a ver isso acontecer, tá? A gente tem rumores aí de que 5 bilhões de dólares serão distribuídos em stablecoins para os credores lá da FTX. Vamos ver se de fato isso vai rolar ou não. Eu também escuto essa história aqui já há muito tempo, mas enfim, vale o registro aqui nesse giro rápido, tá? No momento em que a dominância está em leve queda aqui, ela começa a apresentar alguns padrões de queda, né? Ela deixou um martelo lá em 23 de maio, porém ela deixou um candle aqui com bastante autoridade na queda ontem, que engolfou todos os candles desde lá de 20 de maio. A gente presta bastante atenção, porque esse processo de rotação de capital de Bitcoin para altcoins pode estar prestes a começar, e como eu falei para os membros no Café com Bitcoin de hoje, a dominância do Bitcoin começa a sofrer um efeito de gravidade, ela está muito lá no alto, tá? A gente presta atenção nisso. O Orders contra o BTC está preso aqui, ó, encontrando suporte em uma linha de tendência de alta, que foi exatamente o ponto de propulsão que deu o start na out-season do ciclo passado, tá vendo? Foi exatamente em cima dessa linha de tendência de alta que se formou. A gente presta bastante atenção nisso, isso pode ser muito bom para o mercado de altcoins como um todo, tá, investidores? E quem está sofrendo um pouquinho na relação contra a Ethereum é a Solana, né? Dá uma olhada, ó, esse gráfico mostra Solana contra a Ethereum, tá? E como a gente pode ver, ela vem tendo uma perda de momento aí, né? A gente tem até essa ilustração desse padrão gráfico que normalmente costuma se reverter em quedas. Eu já vinha um pouco, não vou dizer pessimista, mas eu já vinha cauteloso com a Solana, principalmente em relação à ETH. Eu comecei a falar disso lá no primeiro
no primeiro trimestre desse ano, no começo do primeiro trimestre. Esse aqui foi um vídeo em que eu soltei esse vídeo para os membros, falei, ó, a gigante vai acordar e pode sobrar para alguém. Mas quem? A gigante vai acordar, eu estava me referindo a Ethereum, que a turminha estava falando que ela tinha morrido, e eu já estava falando, antecipando que a Ethereum ia voltar. E eu estava também já imaginando que quem ia pagar o pato ia ser a Solana, que ia começar a ter perda de momento, ia começar a perder o protagonismo que ela vinha tendo no mercado. Tinha muita sardinha falando, cara, a Solana é a blockchain do ciclo, para de falar besteira. E normalmente quando sardinha fala esse tipo de coisa, investidores, a gente fica esperto, e foi realmente uma percepção muito assertiva, tá? Eu acho que a Ethereum, a partir de agora no ciclo, passa a ser a principal blockchain de primeira camada em termos de, assim, momento no mercado, né? É ela que vai ser falada, a gente vai começar a ouvir falar agora coisas boas da Ethereum. A gente vai ter todo um ciclo áureo de notícias positivas e de babação de ovo para Ethereum, que muito em breve vai romper a sua máxima histórica do ciclo passado. Tá? Vou deixar o convite para você se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade. A gente passou de 48 mil investidores. Vocês que curtem o conteúdo e que já acompanham a gente há mais tempo, deixo o convite para ser membro. Clica aqui no botãozinho Seja Membro desse vídeo para você conhecer o programa de membros. Sendo membro, você vai ter acesso a todos os nossos vídeos exclusivos, as análises mais completas do mercado que são feitas no Café com Bitcoin toda manhã, tá? Você vai ter acesso às lives também que a gente faz, são exclusivas para membros, e também vai receber o VIP Pass para entrar para dentro da nossa comunidade fechada lá no Telegram, tá? Então, seja membro do nosso canal. Hoje é um dia importante, investidores, a nível de calendário econômico. Às 3 da tarde, a gente tem a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que vai nos trazer indicações em relação às expectativas deles para crescimento da economia americana, para a dinâmica de inflação e também de juros. Vamos ver então quais são as perspectivas aqui da galerinha lá do FED, que é liderada por esse senhorzinho aqui, o Jerome Powell. Na dinâmica de juros, a gente não tem perspectivas de cortes até setembro, tá? A primeira barrinha aqui que indica cortes está sendo indicada só lá para 17 de setembro, ou seja, liquidez através de corte de juros. Parece que assim, o mercado não tem grandes expectativas, não sei nem se a gente vai ter corte de juros esse ano, tá, investidores? Sendo até conservador aqui. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver aí ao longo do ano. Esse ano a gente ainda tem dados de inflação que serão divulgados e que vai mexer com essa perspectiva aqui. Hoje à tarde a gente tem o balanço da Nvidia que vai ser divulgado, que também mexe bastante com os ponteiros aí dos principais índices de ações da Bolsa Americana, S&P e Nasdaq. Eu mostro para vocês novamente essa tabelinha que traz as taxas que são cobradas nas negociações da corretora Maxi, parceiro do canal, as menores taxas do mercado, e abrindo a sua conta pelo link da descrição desse vídeo, que foi a negociação que eu fiz com eles, vocês vão ter basicamente a menor taxa do mercado assegurada, considerando qualquer corretora do mundo, beleza? E o S&P e a Nasdaq estão mirando para cima, né? Olha lá, eles já estão mirando, de repente, o atingimento dos seus topos históricos. Outro fator também que foi antecipado aqui nesse canal, tá, investidores? Que eu falei para vocês que toda essa queda aqui, que as sardinhas estavam falando que era o início do bear market, eu estava falando, não, vai recuperar em V. Quantas vezes eu falei isso ao longo desses meses, tentando tranquilizar a rapaziada, e tá aí, ó, recuperação em V, confesso que veio até antes do que eu mesmo esperava, tá? A gente já tá muito próximo de ver a Nasdaq indo para suas máximas históricas, ela está apenas a 4% da sua máxima histórica, então mais um acerto aqui pra gente ao longo desse ano, e pode ter certeza que muitos acertos a mais virão, porque eu acredito que o mercado de criptoativos vai explodir e a bomba relógio tá só assim, ó. Questão de tempo, certo, investidores? E, por incrível que pareça, a gente vai viver um momento aí em que o próprio Bitcoin vai corrigir e ainda assim a gente não vai ver grandes quedas no mercado, tá? Quedinhas ali de 1%, 2% no Bitcoin serão remediadas pelo mercado, serão remediadas pela Ethereum, que quando a gente estiver vivendo a real queda da dominância do Bitcoin, o mercado sequer vai sentir essas correçõezinhas leves do Bitcoin, tá? Isso que a gente projeta para esse ano. Inscreva-se para seguir acompanhando o conteúdo, entre para dentro da nossa comunidade fechada, seja membro do canal para você acompanhar todo o conteúdo completo e entrar também para dentro da nossa comunidade fechada. Um forte abraço, investidores, a gente se fala.